instituição tão atacada e ameaçada hoje em dia, que é o casamento, célula da sociedade. Olá, Douglas, tudo bem? Olá, Edson. Não é um tema interessante de hoje? Interessante. Olá, meu amigo ouvinte do Chamados à Vitória. Obrigado por estar aqui com a gente. Sim, Edson. Esses relacionamentos são sempre interessantes, fascinantes, né? E Deus colocou pessoas em nossa vida porque Ele tem um propósito por trás de cada um desses relacionamentos. Sim. Só que poucos são os homens que se esforçam para desenvolver as habilidades necessárias para ser um marido, um pai ou um amigo melhor, né? Na verdade, a gente não gasta tempo pensando sobre os relacionamentos até que algum deles explode na nossa cara, assim, Sim, né? é. Às vezes a gente fica tão focado em progredir na nossa carreira e nas nossas finanças que a gente esquece o bem mais valioso que a gente tem, que são os nossos relacionamentos pessoais, especialmente com as nossas esposas, com as nossas mulheres, né? É. E é aí que mora o perigo. Quando Deus criou Adão, Ele sabia que Adão estava incompleto. Em Gênesis 2:18, a gente lê: "Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda." Mas auxiliar em quê? Né? A gente pode perguntar. É verdade. Será que nossas esposas estão aqui só para o serviço doméstico, né? Será que elas são auxiliadoras só para satisfazer os nossos desejos? Tem muita gente que pensa que sim. Ou tá indo pro casamento só para ser feliz, não fazer outro feliz. Mas eu acredito que Deus as deixou aqui para nós para nos ajudar a amadurecer em Cristo. A própria Bíblia nos diz em Gênesis 1:27-28: "Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra." Ou seja, a ideia de Deus para nós é que nós sejamos administradores, numa cooperação entre o homem e a mulher. É uma sinergia, né? Isso, o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 3:7. "Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações." Pois é. Como é que a gente Ninguém pode... pensa nisso, Não, você vê, é sério, né? Se a gente não tratar bem a nossa esposa, nossas orações são interrompidas, né? E como é que a gente pode seguir esses conselhos de Pedro, né? Existem diferenças muito grandes entre homens e mulheres. Diferenças já de nascimento, né? Que vem desde do nascimento. Além disso, nem todas as mulheres são iguais. Claro. Então, nós não devemos esperar que nossas esposas sejam iguais às nossas mães, nossas irmãs ou nossas ex-namoradas. Aliás, é melhor nem mencionar essas, né? Precisamos parar e dar um tempo e toda a nossa atenção para entender, para compreender a esposa que Deus nos deu e respeitá-la na sua singularidade. Mas vamos falar sobre essas diferenças, então, entre homens e mulheres, especialmente na área de comunicação. Pois é, Edson. E quanta diferença existe, Nossa, nem é bom falar. E olha, essas diferenças, quando Não a gente é bom falar respeita... assim. Precisamos falar. Porque quando a gente respeita essas diferenças, elas enriquecem o nosso relacionamento, Sim. né? Vale a pena, né? Pois é. A parte do cérebro que diz respeito à comunicação e relações interpessoais é geralmente mais desenvolvida nas mulheres do que os homens. Geralmente. Porque elas falam mais? Não é porque elas falam mais. Elas falam mais porque já tem essa área mais desenvolvida. Sim. E as mulheres tendem a usar essas habilidades para construir relacionamentos. Os homens usam as habilidades que eles têm para trocar informações e realizar os trabalhos, né? São mais racionais. São mais racionais e mais práticos, né? Sim. E esse é um ponto muito importante que a gente precisa lembrar. Certo. O indicador principal que a sua esposa usa para determinar a qualidade do relacionamento é o quanto você se envolve com ela em conversas significativas. Não bate-papo bobo assim, né? Aqui tem outro ponto. As mulheres tendem a falar mais sobre detalhes e os homens falam mais do geral, né? Da generalidade. O homem se apega a fato, enquanto a mulher se prioriza o relacionamento. É verdade, nós somos diferentes na forma como é que nós lidamos com os sentimentos também. Quando as mulheres, por exemplo, tomam decisões, elas se baseiam nos sentimentos. Mas os homens tendem a usar mais a razão, a lógica, não é? Isso significa que é melhor deixar que os homens tomem as decisões, Douglas? Não, de jeito nenhum. Né? Deus nos projetou para sermos intérpretes. Nós somos influenciados por canais de informações diferentes. Cada um interpreta a informação diferente. Nós temos a informação recebida dos nossos 5 sentidos. Vem também a nossa própria educação, nossos antecedentes familiares, normas culturais, intuição, inteligência, discernimento espiritual. Muitas coisas nos trazem estas informações
informações. As mulheres têm a capacidade de processar a informação de vários canais diferentes ao mesmo tempo. Os homens têm a tendência a se concentrar em um ou dois canais por vez. Um homem sábio não deve tirar conclusões rápidas só porque parecem lógicas, mas ele deve buscar e valorizar as ideias e juízos da sua esposa e de outras pessoas também. Sondar o que ela realmente quer dizer. Não só da esposa, de outras pessoas também, mesmo quando parece que essas informações estão vindo de outras pessoas, não parecem lógicas, né? Nós também somos diferentes na forma como nós decidimos solucionar as coisas. Os homens têm a tendência de pensar em seu trabalho como sendo o que eles fazem para ganhar a vida. As mulheres veem o seu trabalho como cuidado por aqueles que são importantes para elas. As mulheres cuidam do lar, elas cuidam dos filhos, das necessidades dos outros. Por quê? Porque elas são equipadas para isso. Assim, qualquer problema de relacionamento com um dos membros da família ou dos amigos se torna muito importante para as mulheres. As mulheres sempre têm a urgência de fazer alguma coisa para corrigir esses problemas. Bom, entender, respeitar, aceitar as diferenças entre homem e mulher é a base para um casamento harmonioso e equilibrado. Mas isso é um processo contínuo, tá sempre aprendendo. É isso mesmo, Douglas? Sim, é verdade. O marido e a mulher devem aprender a passar mais tempo juntos. Isso é uma das coisas, né? Se curtirem, né? As nossas expectativas sobre o que é passar tempo juntos são influenciadas pelo estágio da vida e pelo que nós fazemos durante o nosso tempo livre. Uma mãe que não trabalha fora de casa pode estar à procura de momento de alívio das tarefas domésticas, né? Ela espera o seu marido voltar para casa para dividir as responsabilidades, para ter uma conversa com um adulto, né? Para ficar longe das tarefas da casa. Sim. Já o executivo ocupado quer uma casa onde ele possa relaxar, descontrair. Quando os filhos são pequenos, a atenção da mãe está focada em casa e na família. Enquanto isso, o pai pode se concentrar na sua carreira para poder sustentar a família, né? Quando os filhos crescem e mudam, saem de casa, vão viver a vida, a mãe vai poder se concentrar mais na sua própria carreira e em passatempos, às vezes, né? Em cada fase da vida, o casal tem que aprender a equilibrar os seus desejos com o do seu cônjuge. Nós também somos diferentes na forma como abordamos o sexo. Para os homens, a emoção os leva ao sexo, enquanto para as mulheres, o sexo leva à sensação de um relacionamento afetivo. As mulheres precisam de proximidade, segurança, aconchego, aquela conexão emocional, né? A Bíblia é muito clara e mostra que a relação física é a expressão do amor, do compromisso e da união. Se esses elementos básicos entre o marido e a mulher não são suficientes, não estão presentes, essa relação vai se transformar em egoísmo e abuso. Sem dúvida. Nós também somos diferentes na maneira como nós construímos nossas amizades. Os homens constroem as amizades ao redor de atividades, projetos, esportes, atividades na igreja. As mulheres já constroem amizades compartilhando as histórias, os sentimentos, né? E todos, homens e mulheres, querem se conectar. Nós também somos diferentes na forma como nós abordamos a intimidade. A intimidade pode ser uma palavra assim meio temerosa, terrível para alguns homens, né? Porque, na verdade, nós homens não somos muito bons em compartilhar intimidade. Né? A gente vê outros homens como concorrentes e às vezes a gente pode transferir esse sentimento até para as nossas esposas, achar que elas são competidoras, né? Mas a necessidade de intimidade é uma parte muito importante no projeto de Deus, né? O respeito mútuo, né? Interagindo o tempo todo, respeitando um ao outro, ouvindo a opinião do outro, né? Sim. E como diz Amós 3:3, como andarão dois juntos se não houver acordo? Então, exato. Tem que ter acordo. Com o passar da vida, existem níveis saudáveis, né, apropriados de intimidade, dependendo do grau, da natureza do relacionamento. Você pode, Douglas, descrever algumas desses toques dos relacionamentos? Sim, são coisas assim, específicas de cada fase da vida, né? E eu acho que nós temos 3 níveis de relacionamento. O nível 1 é aquela relação funcional. É o nível onde as pessoas têm certas necessidades e expectativas de cada um. Eles cumprem as suas obrigações sociais, né? Mas não se aprofundam no seu relacionamento. Esse nível é o nível correto, adequado e saudável, por exemplo, entre um executivo e a sua secretária, ou um vendedor e o seu cliente, né? Que é um nível que não se aprofunda muito. Mas esse nível é um desastre se for o único nível. Se for o único nível entre marido e mulher. E acha que suprindo a necessidade do lar tá tudo certo. O nível 2
já é uma relação entrelaçada, que é o oposto da intimidade funcional. E acontece quando os dois estão tão juntos, tão entrelaçados, que eles acabam perdendo a sua identidade individual e acabam não sabendo tomar decisão sozinho e nem caminhar sem tiver o outro do lado. E isso acontece, na maioria das vezes, entre pais e filhos. E dependendo da idade dos filhos, não é saudável esse tipo de intimidade entrelaçada, né? Porque cada um precisa da sua identidade. Mas quando esse entrelaçamento acontece entre marido e mulher e ambos chegam a perder a identidade, aí sim não é nada saudável, né? Isso precisa ser corrigido. O terceiro nível é o relacional. E esse é o modelo mais saudável para interação no casal, onde cada pessoa está comprometida com o outro e a conexão é importante, o compartilhar assim das coisas é mútuo e vital, mas um casamento excelente, um casamento maravilhoso é quando os parceiros encorajam um ao outro a florescer em sua personalidade e seus talentos. Claro. Isso é muito bonito, né? Sem dúvida, um apoiando o outro, Isso. dando a força para o outro. Em Efésios 5:32, o apóstolo Paulo descreveu esse tipo de casamento como sendo o grande mistério, que é semelhante à relação de Cristo com a sua igreja, né? E amou e se entregou por ela. Exatamente. Obrigado, Douglas. Foi essa conversa tão boa a respeito de relacionamento conjugal, falando de comunicação, principalmente no casamento, nosso compromisso aí. E é importantíssimo a harmonia conjugal.